Hoje eu quero falar com vocês sobre o poder do pensamento. A única coisa que nós lidamos todos os dias, inevitavelmente, vai ser com os nossos pensamentos. Tudo que nós sentimos, decidimos ou fazemos nasce primeiro dentro da mente, como uma interpretação da realidade. Então, muitas vezes nós acreditamos que nós estamos a lutar contra circunstâncias externas, contra pessoas, problemas ou contra o destino mesmo. Mas, na verdade, nós estamos sempre a lidar com a forma que nós pensamos sobre estas situações. O pensamento é um filtro que, através do qual a vida ela é percebida. É ele quem transforma um acontecimento numa ameaça ou numa oportunidade, numa dor ou numa aprendizagem. Então, os nossos pensamentos, eles acontecem de acordo com a forma como a gente vê, não é? E os filtros que nós usamos. E o pensamento, ele pode ser observado, questionado, transformado. Então, quando você entende, não é, que nenhum pensamento é uma sentença, você não é prisioneiro disso, então você começa a entrar num processo de libertação mesmo, né, de viver em mais liberdade. Muitas vezes um sentimento de medo, de culpa, de incapacidade não nasce da própria realidade, mas de uma ideia repetida dentro da mente. Então, quando esse pensamento muda, a experiência emocional também muda. Então, primeiro vem o pensamento e a seguir esse pensamento ele gera o quê? Emoção. Então, é por isso que temos tantas transformações interiores, né? Quando nós acedemos a uma nova consciência. Quando alguém aprende a olhar para os próprios pensamentos com mais clareza e percebe que isso não precisa acreditar em tudo que a mente diz. Um pensamento ele pode ser apenas um reflexo de experiências passadas, de crenças herdadas da sua família, de interpretações criadas num momento de dor. Mas isso pode ser reprogramado. Eu, numa semana em que estive a trabalhar o auto-perdão, muitos pensamentos de culpa vinham à minha mente e então eu vivia ali um ciclo, não é, de sofrimento em relação àquilo, porque até então, mesmo tendo muitas ferramentas, não é, para lidar com isso, eu estava aceitando aqueles pensamentos, até que em um determinado momento eu usei uma frase, não é, e uma prática que diariamente nós devemos usar. Mas naquele momento, né, de sofrimento, eu acabei por esquecer. Então, eu vivi aqui alguns dias, não é, de muita tristeza mesmo, né, e ali dentro de um sistema de sofrimento. Então, eu resolvi, né, e lembrei e comecei a devolver esses pensamentos e foi a partir de uma pergunta, né, numa conversa com uma amiga. E eu falei, caramba, ela fez a pergunta e realmente comecei a refletir naquela pergunta. Então, eu passei a me ver e não a ver, não é, como aqueles pensamentos diziam. Porque aqueles pensamentos não me pertenciam. Então, quando eu comecei a fazer devolva a quem pertence, aquilo começou a trazer um alívio. Por quê? A verdade, né, aquilo que é verdade, nos traz leveza. Por mais que seja dura a verdade, mas ela vai nos trazer leveza. Agora, quando algo é uma mentira, te traz peso, né? Então, eu vivi aqueles dias de muito peso. Por quê? Eu estava assumindo pensamentos que não eram meus. Então, eu depois tive um sonho também, né? Então, meu inconsciente
começou a falar mais profundamente comigo. E nesse sonho, uma pessoa estava a dirigir o carro, e quando eu olhava essa pessoa, uma pessoa que me julgava e julga muito, né? E eu falei, caramba, então o carro não era eu que estava dirigindo, né? E é uma pessoa que me julga e que já me julgou muito, que estava dirigindo. Então, o que eu estava ali permitindo? Que aquele auto-julgamento, né, aquela crítica tão dura, controlasse a minha vida, né? Porque eu estava em sofrimento com tudo aquilo. Então, mais uma vez, eu pude identificar que aqueles pensamentos não pertenciam, né? Mas pertenciam a outras pessoas que estavam também ali, não é? Dentro dessa história. E porque aqueles pensamentos pareciam muitos com os meus, eu achava que eram meus, mas não eram meus, né? Não eram. Então, ao fazer devolva quem pertence, foi como se um novo horizonte se abrisse, não é? E eu voltei ao meu equilíbrio, à minha paz, não é? Interior. Então, é por isso que tantas transformações interiores começam com uma nova consciência, né? Então, ao mudar um pensamento, muda-se a forma como o corpo reage. Então, enquanto eu estava a pensar, não é, e assumir que aqueles pensamentos eram meus, qual era a emoção que eu estava sentindo? Era tristeza, era até raiva de mim mesma, não é? E então, a partir do momento que eu identifiquei que aqueles pensamentos não eram meus, fiz devolva quem pertence, naquele momento trouxe aquele novo horizonte e eu comecei a ver a verdade. Então eu escrevi, né? Eu comecei a escrever, ou seja, eu tirei esses pensamentos, não é? Ali a partir do momento que eu acedi uma nova consciência que me trazia a verdade sobre mim. E mais ainda, eu saí daquele labirinto, né? Onde eu tinha entrado. Então, ao mudar um pensamento, muda-se a forma como o corpo reage. E a maneira como nós tomamos as decisões e até aceitamos oportunidades que nós conseguimos perceber, a realidade externa começa então a se reorganizar. Por quê? Porque nós já não respondemos ao mundo da mesma forma. Aquilo que antes parecia impossível pode se tornar viável simplesmente porque a mente deixou de alimentar a ideia de limitação. Então, nós criamos a nossa realidade a partir daquilo que nós acreditamos, que nós pensamos. Então, se eu acredito que eu sou uma pessoa má, eu vou criar uma realidade má para mim. Mas se eu acredito que eu sou uma pessoa boa, ou mesmo que eu tenho meus defeitos, mas que as minhas qualidades, não é? Elas também existem, então eu crio pensamentos que vão trazer para mim bênçãos, não é? Que vão trazer situações favoráveis. E o que acontece? Ao se transformar, não é? A vida começa muitas vezes a mudar. Então, é preciso escolher um novo pensamento. E quando você muda a sua mente, o caminho diante de você também muda. E é preciso refletir, não é? Então, eu fiz aquele caminho de reflexão sobre os meus motivos, não é? O que eu pensei ali antes de tomar determinada decisão. E eu vi, não é? Que a pureza da minha alma, eu vi a mim mesma, não é? E não mais acedi ali a pensamentos que não eram meus, a pensamentos de julgamento, de acusação, e que nenhum deles pertenciam a mim. Então eu comecei a criar uma nova realidade.
E espero que essa mensagem tenha te ajudado e que você possa também aplicar essa ferramenta na sua vida diariamente e assim aceder novos pensamentos, né, que te trazem mais leveza e te ajudem a criar uma realidade diferente. Partilhe essa mensagem com alguém que você sente que precisa ouvir, tá? E também comenta, eu vou amar saber aqui do teu feedback.